cumprimentando os senhores acadêmicos, as senhoras e os senhores, autoridades desta casa que nos honram com sua presença, declaro aberta a sessão solene de posse do professor Maurício Yunes Ibrahim como membro titular da Academia Nacional de Medicina, na cadeira número 2. Para compor a mesa, tenho a honra de chamar o acadêmico Sérgio Novis, acadêmico emérito, que ocupou essa cadeira anteriormente. Tenho a honra de chamar para compor a mesa o professor Luiz Augusto de Freitas Pinheiro, presidente da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. O professor Hilton Koch, representando o reitor da PUC e presidente da Academia Brasileira de Reabilitação. O professor Leslie Aruan, presidente da Academia Brasileira de Médicos e Escritores. O almirante Manuel Moreira, presidente da Academia Brasileira de Medicina Militar. O Dr. João Ricardo Moderno, presidente da Academia Brasileira de Filosofia. O professor Ricardo Silva Cardoso, representando a Universidade do Estado do Rio de Janeiro como vice-reitor. A senhora Maria Isabel Chaves. Senhora Maria Isabel Saerp Chaves, que representando a Faculdade de Medicina de Petrópolis como presidente da mantenedora. O professor Paulo César Guimarães, diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. O último. E o senhor Rogério Bacil, representante da Liga Libanesa do Brasil, como seu presidente. Já está ao meu lado o secretário-geral, nesse momento, ocupando esse cargo, para anunciar as mensagens recebidas. Mas antes disso, e começar essa sessão, eu vou ler uma mensagem do nosso presidente, Jorge Alberto Costa e Silva. Aos excelentíssimos senhores acadêmicos, por motivo maior, estou impossibilitado de comparecer hoje à posse do Dr. Maurício Yunes Ibrahim, eleito membro titular em 16 de agosto de 2018. Dr. Yunes ocupará a cadeira de número 2 da secção de Medicina, ocupada anteriormente pelo acadêmico Sérgio Augusto Pereira Novis, que passou à categoria de membro emérito em 20 de outubro de 2016, e cujo patrono dessa cadeira é Miguel da Silva Pereira. Tenho a honra de designar, no uso de minhas atribuições, o ex-presidente acadêmico Pietro Novellino, meu representante, para presidir
a cerimônia solene de posse na Academia Nacional de Medicina. Atenciosamente, Jorge Alberto Costa e Silva, presidente. Passo a palavra ao acadêmico Ricardo Cruz, na qualidade de secretário-geral, para ler as mensagens recebidas. Excelentíssimo presidente Pietro Novellino, ilustres componentes da mesa, ilustres confrades, senhoras e senhores, família do acadêmico Maurício Yunes Ibrahim. As comunicações que a diretoria da Academia Nacional de Medicina recebe são do senhor ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Todas as comunicações são cumprimentando o acadêmico Maurício Yunes pela sua posse na noite de hoje na Academia Nacional de Medicina, e também o senhor ministro de Estado da Cultura, Sérgio Sá Leitão, da mesma forma o senhor ministro do Estado de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Recebemos também o cerimonial do gabinete do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, cumprimentando o acadêmico Maurício Yunes, da mesma forma o prefeito Bernardo Rossi, de Petrópolis. Queremos registrar também os cumprimentos do presidente da Academia Brasileira de Ciências, do professor Luiz Davidovich, que não pôde estar aqui presente, e do presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia, Flávio Quilice, que é honorário da nossa academia, e também gostaríamos de registrar na bancada acadêmica a presença do presidente da Associação Paulista de Medicina, acadêmico José Luiz Gomes do Amaral, e também representando o reitor da Universidade da Unigran Rio, o acadêmico Aderbal Sabrá, e gostaríamos de registrar também a presença neste salão do Dr. Mauro Pena, que representa a Associação de Ex-Alunos da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Senhor presidente, esses são os cumprimentos que chegaram à diretoria da Academia Nacional de Medicina por ocasião desta noite tão memorável de posse do acadêmico Maurício Yunes. Muito obrigado, secretário Ricardo Cruz. E nesse momento, designo a comissão de honra para introduzir o novel acadêmico no recinto, composta pelos acadêmicos Adolfo Reurich, Aderbal Sabrá, José Carlos do Vale, Manassés Claudino Fonteles, Carlos Alberto Mandarim de Lacerda e José Luiz Gomes do Amaral. Muito bem, isso aqui não precisa mais. Esse não precisa mais. Esse aqui é bom. Grande. Não podia, não poderia deixar de ser. Isso aí são duas pessoas, Deus e Júlio. Juliano. Até que a bancada melhorou. Sim, muito.
Cadê o Ivanildo, hein? Ivanildo. Está tudo ok, né? Tá. Na hora de ler alguma coisa, está no O seu microfone ali já tá no seu, tá bom. tá dando. Tá, obrigado. Cadê o homem? Pô, cadê o homem? Vamos. Solicito a todos que permaneçam de pé para ouvir e cantar o hino nacional brasileiro. Brasil, que amor eterno seja símbolo
Mas cerques da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte terá adorada. Entre outras mil és do Brasil a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Tenho a honra de convidar o professor Maurício Yunes Ibrahim para dirigir-se à mesa a fim de prestar seu juramento acadêmico. Deixa eu ver aqui para ficar mais fácil. Prometo respeitar e fazer respeitar o Estatuto e decisões desta Academia Nacional de Medicina. Prometo frequentar-lhe as sessões, colaborar nas suas atividades e pugnar pelo engrandecimento da medicina brasileira. Prometo cultivar o sentimento de lealdade e fraternidade para com os meus pares. Ouvi seu juramento e, como ex-presidente designado pelo presidente acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva para substituí-lo neste ato, tenho a honra de lhe impor a medalha e o colar acadêmicos. Seja bem-vindo, acadêmico Maurício Yunes Ibrahim. A partir desse momento, Vossa Senhoria é Vossa Excelência. Convido o acadêmico Sérgio Novice, acadêmico emérito e antes ocupante da cadeira número 2, para fazer a entrega de diploma ao novel acadêmico. Tenho a honra de convidar o acadêmico Omar da Rosa Santos, orador oficial da nossa academia, para saudar o novo membro titular.
Excelentíssimo presidente Pietro Novellino, 15 vezes tenho tido o privilégio de ocupar essa tribuna para receber algum dos novos acadêmicos. Agradeço a Vossa Excelência pela distinção. 6 serão meus argumentos. Senhoras e senhores, não me foge a percepção das limitações que me restringem na arte oratória. Costumo demorar-me em repetidas e intercadentes repetições. Sou avesso àquela harmonia do gestual conveniente e promovo redução na enumeração dos feitos dos recipiendários, talvez até as lindas da iniquidade. Chego a beirar a monotonia na minha claudicante imaginação. Por vezes digo coisas estranhas e até aparentemente blasfemas, embora sempre à guisa de uma sentida prece. Sou um turrão bovino até as portas da rezinzice. Em suma, faltam-me 2 coisas, engenho e arte. Lembra-me aquela noite de 20 de junho, há 29 anos, quando, de olhar translumbrado, varei o portal trazido pelo gigante Rolando Monteiro, pelo suave Jorge de Marciac e pelo angelical José Maria Barcelos, para titubeante vir prestar o compromisso acadêmico e receber as insígnias do presidente Aloísio de Sales Fonseca, que convocou meu antecessor, o emérito Fioravante de Pinheiro, para auxiliá-lo na passagem do diploma. Digo isto para imaginar como deve se sentir hoje o acadêmico Maurício Ibrahim. Não vim, contudo, para falar de mim, que a função do recepcionista é a de saudar o novo acadêmico e apresentá-lo à sociedade. Quisera, contudo, incorporar os atributos de Agostinho de Hipona, de Cícero, de Quintiliano, nas qualidades para expor, com eloquência pautada na brevidade e na clareza, os atributos, o trajeto do acadêmico de número 673. Para tanto, já capenga na facúndia, escolhi plagiar, sem nenhum disfarce, alguns ditos de alguns sábios, de mestres, de diversos acadêmicos e até de alguns de mim mesmo, em situação assemelhada, já que aquilo que se diz nesta casa integra uma só estante comum, tal a semelhança das persuasões daqueles que aqui habitam. Tratei de ir a costurá-las numa teia que já começa a embalar a Maurício Ibrahim no manto da imortalidade acadêmica, que envolve a familiaridade no tempo. E o segundo argumento versa o tempo e a imortalidade acadêmica. O tempo é esse testemunho, esse companheiro, este juiz, carcereiro, parceiro do homem nas avanças da vida, que tanto tem intrigado aos filósofos. Também é irmão do espaço, na dia de espaço-tempo, na constituição do universo. Nos acostumamos a considerar a seta do tempo sempre no rumo do futuro. O físico Hoyle é que formulou a teoria do estado de equilíbrio do universo, pelo qual futuro, presente e passado são qualitativamente o mesmo. Tim Maudlin, por favor, guardem esse nome. Estudando a direção do tempo, considera a entropia envolvida e conclui que a ideia corrente de que o tempo passa é ilusória, que os estados tardios não necessitam obrigatoriamente suceder aos estados precedentes, que as nossas ações presentes são capazes de influir no curso do futuro, tanto quanto podem haver determinado ações ocorridas no passado.
Trata-se da seta bidirecional do tempo, que não difere em natureza das dimensões do seu companheiro, do espaço. A imortalidade engloba ela a conservação no presente do que já passou, a capacidade de vislumbrar o presente no presente e a expectativa do presente no futuro, no dizer de Agostinho nas suas Confissões. Quando se falar nesta casa, da cadeira número 2, da secção de medicina, obrigatoriamente serão invocados, no futuro, o patrono Miguel Pereira e os sucessivos ocupantes, e menciono Moreira da Fonseca, Hamilton Lacerda Nogueira, Milton Fontes Magarão, Sérgio Novis e, a partir de hoje, Maurício Ibrahim. Todos eles alinhados nos cânones da filosofia da física. Magarão, há 35 anos, foi exemplo para Maurício quando o trouxe pela primeira vez a esta casa. Novis, agora, abre-lhe as portas da imortalidade, da perenidade. Senhores, o tempo que, sei eu, integra o rol dos interesses do novo acadêmico, tem sido motivo de discussões neste cenáculo. Lembra-me, quando se deu a entronização do crucificado, que ficava ali acima da coroa presidencial, trazida por presente do acadêmico Aloysio de Paula, obra do Aleijadinho. Nesta inauguração, ficava ele frente a frente com Hipócrates. E alguns cientistas, arrogantes, como são todos os cientistas, queriam mudar o aforismo hipocrático. Obios brachiae, a vida é curta e a arte, e a técnica é longa, é macré. Queriam mudar e dizer, agora mudou a técnica, a ciência avançou tanto que a vida se tornou macré, se tornou longa. E a técnica, a arte, é que sucessivamente é substituída, ela é breve. E quando estavam nessa discussão, alguns cientistas se meteram quando Hipócrates proclamou: a vida é breve e a arte é longa. E os cientistas diziam: não, a vida é longa e a arte é que se tornou breve. Dom Lucas Moreira Neves, que estava sentado na mesa diretora, ingressou com uma parte, dizendo: não, Cristo respondeu, a vida, a arte é breve e a vida é eterna. Então, nesse momento, estabeleceu ele uma analogia entre o tempo humano e o tempo da fé. E caímos no terceiro argumento, que são as rédeas das analogias. De certo, as concepções coetâneas trariam à colação contrapostos respeitáveis em oposição ao dito anteriormente. Jacques Bouveresse, profundo conhecimento do teorema de Gödel, teorema da incompletude, criticou duramente a apropriação tão a gosto dos literatos e dos artistas para comparações de termos, figuras, conceitos advindos da ciência. Embora tais empréstimos metafóricos possam ser talentosamente explorados, por exemplo, no livro Gödel, Escher e Bach, em que caminha-se analogicamente desde a matemática, passando pela decoração e chegando até a música, praticar esse tipo de homologia traz consequências aplicáveis da incompletude ou da física quântica, na biologia ou na antropologia, ou na filosofia, na metafísica, na religião, na arte e até na política. Isso costuma trazer conclusões espantosas, como perseguir uma tênue analogia com interações prodigiosas e vertiginosas entre as ciências, as artes, os mitos e a fé.
podem decorrer neste delírio analógico pós-moderno pontes sobre nuvens, por exemplo, entre o teorema da recorrência de Henri Poincaré, o bolero de Ravel e o eterno retorno nietzschiano. Fugir da soberba científica, acadêmico Maurício, e da soberba literária, tanto quanto das imposturas do intelecto, é das tarefas que incumbirão a Vossa Excelência, não esquecendo que, na devida medida, tanto emoção, quanto paixão, quanto especulação podem ser, eventualmente, instrumentos saudáveis. No quarto argumento, vamos contar algumas coisas sobre as quimeras e delíquios. Maurício aportou na academia, cavalgando aquele mesmo tapete voador fenício que há 68 anos trouxera um jovem chamado Jamil, lá dos vales do Líbano até a serra onde fixou-se na cidade de Pedro, em Petrópolis. Maurício criou-se para a medicina por lá, no aroma da quimera aristotélica, embalado na Sinfonia Biológica de Claude Bernard. Recém-saído dos braços de Georgette, mimado pelas irmãs Soraya, Samira, Suzette, chegou ele acompanhado da sua dama, a doutora Pauline, que ostenta estigmas germânicos e lusitanos, e que o acompanha velando na algazarra de Pedro, de Maurício II e de Filipe. Ele chega cansado, traz os pés empoeirados da estrada. Quando, a caminho desta sala, toscanejou, dormiu e sonhou. Sonhou que era Dante, que subia certa colina quando surgiu o poeta Virgílio, que propôs auxiliá-lo e o conduziu por todos os círculos do inferno até chegar ao purgatório que percorreu. Foi aí que encontrou alguns simoníacos, os farsantes, os indolentes, os negligentes, os omissos, orgulhosos, os soberbos, e chegando mais alto, os iracundos, os avarentos, e, enfim, os gulosos, lascivos, corruptos e prevaricadores. Despediu-se Virgílio, e ele encontrou Beatriz e Matilda, que o levaram até o paraíso. E lá ele encontrou e divisou o imperador Justiniano, Carlos Martelo, Tomás de Aquino, Agostinho, e, já chegando mais próximo da academia, Soares de Meireles, De Simone, Miguel Couto. E quando chegou à porta deste salão, despertou e foi recebido no vestíbulo alegremente por Sérgio Novis, que, ao evocar as lembranças das ocorrências no último ano, sorriram. Conversaram sobre a poltrona número 2, assento de celebridades, mas nisso não me atrevo a prosseguir, que é encargo do recipiendário. Só não posso deixar de mencionar a coincidência de haver sido o assento daquele que justamente foi o exemplo e um impulso ao jovem Maurício para perseverar no vergel hipocrático. Refiro-me a Milton Magarão e deixo a análise dos doutos perquirir a eventual analogia que agora, à luz das estripulias do caminho, da seta do tempo e das artimanhas dos ditames da física quântica, possam haver determinado a presença simultânea ou sucessiva dos dois, um expressando hoje a gratidão pelo óbolo recebido há décadas. Novis é, então, quem assume, como estafeta de Asclépio, a missão da entrega do diploma, que sanciona a sotoposição de dois numa mesma poltrona. Coincidências, analogia, astúcia do tempo, quiçá simultaneidade quântica. O quinto argumento, meus amigos, tomará alguns minutos. O novo acadêmico é o tópico que abordaremos. A campanha, até a escolha pelo plenário, foi renhida, estendida por mais de um ano. A alta qualificação dos candidatos
determinou que, por 2 rodadas, a exigida maioria absoluta não houvesse sido alcançada, apesar de respeitáveis votações. Na última ciranda é que foi polida a expectativa consagradora. Deste modo é que foram dominados no candidato o arrebatamento do médico ofegante da faina do cotidiano, as aspirações do investigador pertinaz, os requisitos do rebanho catecúmeno e as incumbências do dia a dia no vai-vem ordinário. Maurício cumpriu todas as exigências à risca. Apurou-se no coador das inspeções, das palestras, das visitas de praxe, na confecção de 3 memórias de elevado conteúdo, onde gravou a experiência do clínico e do investigador, a perseguir, dominar diversas faces de uma mesma entidade nosológica. Ao invés do tapete voador, passou ele a cavalgar o seu corcel, a leptospirose humana, havendo entalhado excitantes instigações, sugestões instigantes e minudentes observações que foram louvadas nos pareceres das comissões julgadoras. Transitou desde a beirada do leito até a bancada, das enzimas até o lipidoma, presente em mais de uma vertente, simultaneamente, como postula a lista dos conhecimentos consuetudinários. Pudera eu enumerar um a um todos os tijolos, justapostos lenta, laborativa e solidamente na construção do belo edifício que erigiu. Não, torna-se desnecessário, que tudo permanecerá gravado nos documentos que o arquivo da Academia abriga. Além do mais, pudera soar autoelogio, vitupério na boca do caolho. Basta lembrar o curso médico em Petrópolis, coalhado de estágios formadores, múltiplas aprovações para seleções como médico residente, como especialização, quando já se afeiçoou à insuficiência renal aguda na leptospirose humana, veio o que jamais negligenciaria. A persistência na escola-mãe, que frequentou como seu auxiliar de ensino por vários anos, a lida em paralelo na medicina do trabalho, na qual, por sinal, conheceu a sua estrela guia. Os concursos na carreira médica, a dedicação aos hospitais do Andaraí, dos servidores do Estado e universitário Pedro Ernesto, por um total de 35 anos. A faina na clínica Renale, em Petrópolis, na qual, em parceria com o Faraco, atenderam cerca de 3.000 pacientes numa vintenária. A ida para o Colégio de França, em Paris, por 5 anos, quando firmou a sólida associação com François Morel e Alain Doucet. A carreira docente foi para Maurício um fado, eu diria, uma fatalidade. Na Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, cursou o mestrado e dali partiu para a França, onde alcançou o doutorado, reconhecido depois pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp. O concurso para professor adjunto, seguido do concurso para livre docência na Unirio, e pouco depois o concurso para professor titular na mesma Faculdade de Ciências Médicas. Na lavra docente, esteve na direção do Departamento de Medicina Interna por 4 mandatos, 8 anos, passando a responsável pela disciplina de Clínica Médica Propedêutica 3. Na disciplina de Nefrologia, coordenou as atividades de pós-graduação que geraram quase 100 de mestres. Depois, idêntica função na área da fisiopatologia clínica e experimental, onde tem orientados cerca de uma dúzia de mestres e doutores. Tem atuado como colaborador na Clínica Médica 3, na Escola de Medicina e Cirurgia, nos cursos de especialização em nefrologia do Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas e na Pontifícia Universidade Católica Rio, sendo que nesta assumiu há meses como professor titular, coordenador da nefrologia. A atuação constante na Sociedade Brasileira de Nefrologia merece destaque. Na secção Rio de Janeiro, ocupou diversos cargos na diretoria até assumir a presidência. Igualmente, na direção nacional, tem participado de diversos comitês em 4 mandatos,
até tornar-se vice-presidente para a região Sudeste. Na Sociedade Latino-Americana de Nefrologia e Hipertensão, vem atuando também com destaque, havendo fundado o Comitê de Insuficiência Renal Aguda, do qual foi presidente no 2º Congresso Latino-Americano, aqui no Rio de Janeiro, e será presidente no próximo congresso, no ano 2019. Respondeu pela força-tarefa encarregada de atestar as catástrofes na América Latina, gerando insuficiência renal aguda até há poucos meses. Na International Society of Nephrology, tem já a antiga associação, havendo integrado a comissão organizadora do 7º Congresso Mundial de Nefrologia, que se passou nesta cidade no ano de 2007. A produção técnico-científica é copiosa. 12 teses e memórias acadêmicas, coautor de um livro que versa histopatologia na insuficiência renal aguda, que está no prelo, 46 artigos completos em prestigiosos periódicos, 30 em periódicos internacionais, 88 trabalhos publicados pelos resumos, uma patente, e tem mantido cooperação científica constante com Mauro Castro Faria e com Dossier da França, que o levaram à consultoria no Conselho Nacional de Pesquisa, a posição de revisor em periódicos e a distinção de cientista do nosso Estado. Mereceu uma quinzena de prêmios e distinções. Nesta academia, alcançou o Prêmio Academia Nacional de Medicina, o maior da casa, em 1996, e 4 anos depois, o Prêmio Ministro Gama Filho. Participou de 62 comissões examinadoras e prolatou 90 conferências. Estudando sempre, acumulando fecunda experiência clínica, ensinando, publicando, exercendo as mais nobres obrigações na carreira médica, associando-se humanamente aos semelhantes, combalidos, educando, investigando, sempre constituiu-se antes de ser declarado em qualquer dos recantos dos caminhos hipocráticos. Não pudera permanecer, meus amigos, fora da grei. Frequentou o Esculápio, conviveu nos filósofos, educou-se nos embates da maiêutica e nos auditórios da acroamática, confessou-se em Agostinho e abraçou a síntese do Akinati. Tornar-se professor, eu já disse, foi vaticínio do destino. Chegar à academia é condão do seu mérito. Da minha parte, só posso lhe dizer que devo-lhe muito. Um dia, ingenuamente, acreditou nos meus devaneios e condenou-se, como prometeu, a faina ciclópica, a lida penelópica e a fadiga indefesa. É de Santo Tomás de Aquino a indagação, o exame, no seu De Magistro, sobre quem se dedica a ser professor, pertence ele à vida ativa ou à vida contemplativa, e decide que é ato da vida ativa, de vez que sempre há 2 acusativos a serem regidos. Ensina-se algo a alguém. Acadêmico Maurício Yunes Ibrahim, Vossa Senhoria tem frequentado a casa há 22 anos, na maior parte das vezes em silêncio, com a moderação de alma que Agostinho declarou ser sua maior aspiração, modus animi. Chega agora pelos seus méritos. A Academia agrega em fraterno contubério médicos que nela depositam a oblação das suas consagrações, o ardor das suas esperanças, as fantasias dos seus anelos, a hipóstase do seu descortínio, os solavancos da independência, a serenidade da sofrosínia e a calma dos espíritos eximidos. Tudo com o fito de ser, perceber e proceder. Trata-se de uma empreitada que é trilhada pelo técnico idôneo, pelo cientista penetrante, pelo artista sublime versado, congregados no avatar de um médico sazonado. O último argumento fala das virtudes de Maurício.
O novo acadêmico foi submetido a profundo e vigoroso exame durante a peregrinação. Aos poucos, foi angariando a simpatia da maioria. Perseverou na fé, nunca mancou na esperança e tangenciou a caridade. Spinoza, é claro, não há esperança sem temor, e nem temor sem esperança, que é a alegria misturada na tristeza. Hoje sobrevém a alegria, porém sem tristeza. Um dia, as três virtudes se reuniram e construíram uma caixa, uma Pandora, de onde nasceu a paciência. Certo que a esperança não basta, já que exige a disposição alheia, ao passo que a fé não. Esta depende apenas da convicção de cada um. Vossa Excelência, acadêmico Maurício, nunca sucumbiu ao canto da sereia. Preferiu o aplauso da sua própria consciência ao estrugir dos guizos da multidão, e o seu espírito se enriqueceu com aquilo que recebeu, enquanto o coração do seu antecessor repousou nos perfumes daquilo que lhe ofereceu. Estes indesmaiados traços é o homem que a Academia cirandou para seu membro titular. Não é sem propósito que Nietzsche, no crepúsculo dos deuses, explodiu: conheço-me demais para me glorificar daquilo, qualquer coisa que seja. O titular não transigiu na fidelidade à verdade, fiel aos valores humanos e profissionais, que são o fermento da felicidade. Reconheceu-se pequeno na criação, ao praticando assim a humildade. Soube, sobretudo, perseverar, que é aquela virtude que vence a qualquer ânsia de violência, de vez que aquilo que não possa ser superado de imediato, cede certamente quando enfrentado pouco a pouco. Persuadido, tem ferido os pés nas escarpas da vida, até deixando de receber, cedendo a vantagens que poderia haver usufruído. Na vida, Maurício exalça tolerância, temperança e, sobretudo, gratidão. Gratidão é mais que a bondade, é mais que a generosidade, é virtude gigante, que reconhece que ninguém pode ser causa exclusiva de si próprio, do próprio sucesso. Permanece sempre a dívida para consigo próprio. Não conceder as conveniências fez do novo acadêmico um homem tolerante, sabedor do seu lugar entre os homens. Aprendeu a trilhar o caminho entre o bem e a verdade. Do mesmo modo, também um homem temperante, pois ao fruir o veio que afasta a embriaguez, exercitou a moderação da própria alma que dispensa o fastio dos desejos. Escavou arcanos do oráculo e, já senhor da independência, também jamais deixou-se exceder. Munido de tais escudos, praticou a mais cristalina coragem, que não é aquela estovada de não temer nenhum perigo, senão aquela intrepidez de aprender a avantajar-se dos receios nos motivos justos. Caminha, então, pela estrada da simplicidade, com as ilhargas curtidas nas vicissitudes, derradeira expressão do homem equitativo. Liga, e, portanto, as suas escolhas mais à vontade do que à esperança. Não titubeia em enfrentar perigos, suportar os labores. Contudo, acadêmico Maurício, o intelecto não é tudo e não basta sem a inteleção. O intelecto é a liça do paladino da razão. É o coração, é o palanque do cavaleiro do afeto. E a alma é o tablado do homem recomposto no Criador. O cientista vive do presente para o futuro. Avança, mas esquece. O filósofo rega a fidelidade à origem do pensamento. Mas todas as leis da física, da química, da biologia são nada sem aquele que rege e guia o curso do universo. Acadêmico Maurício Ibrahim, nem tudo são flores. A madura coragem, aquilo que não provém da razão,
do convencimento e da fortuna, mas deriva do propósito, do arbítrio e do empenho, ela pode sempre conduzir ao triunfo, mas não à paz. Na cascata das avanças da vida, várias são as diatribes, algumas que ferem a epiderme das fantasias e da expectativa, outras que dilaceram a pele do espírito. Sempre será de bom alvitre deslindar os caminhos da caverna da verdade, para lograr a alma apaziguada. São as duas direções da flecha da palinódia, que, como se dá com o tempo, segredam o remendo do sábio. É claro que o estrépito do látego, a ver gastar-lhe o flanco, pudera desafiar-lhe a crença. Quisera desmantelar-lhe a esperança e até abafar-lhe a caridade. Talvez cozinhar-lhe o ânimo no caldeirão das lamentações, ou sacudi-lo numa vitimologia vantajosa. Ao contrário, aguçou-lhe o denodo, robusteceu o noviço, despertou a prudência, que é a candeia do peregrino, que conhece bem o caminho e que serenou o aprendiz. É hora de encerrar. Senhor presidente, permita-me apenas copiar algumas palavras ditas pelo ex-presidente Sérgio Aguinaga em 1980 nesta casa. Aprende, Maurício, a gravar na pedra os favores que receberes, e aprende a escrever na areia as afrontas que te feriram. Apregando seu trabalho, estarás amando a vida. Maldita a nação que parte da sabedoria em busca apenas da lógica. Doutora Pauline, pronto. Seu esposo é um de nós, e Vossa Senhoria também. Lembra-me também aquele dia, 24 de julho, em 1965. Eu, inadvertido, jovem, fui até a casa de Dona Otília Madalena, naquele recanto de sonhos em que vocês conviveram. Vossa Senhoria, vizinha, então menina de 7 anos, alongava-se pela janela para ver o vestido da noiva. Uns 20 anos depois, a noiva passou a ser Vossa Senhoria, a noiva do Dr. Maurício Ibrahim, no mesmo arraial. O que se passou no determinismo do giro do círculo das simultaneidades, quem sabe, ou sincronia dos fios intangíveis da sapiência, mera coincidência, ou talvez pirraça, troça de Cupido, afiando a vereda da sua seta implacável, à moda dos arranjos daquele Tim Maudlin, fazendo que aquilo que viria a dar-se com Vossa Senhoria houvesse participado justamente daquele instante ocorrido há cerca de 20 e poucos anos antes. Dr. Maurício Yunis Ibrahim, mais uma vez já ia eu me esquecer de transmitir a mensagem que todos seus confrades me incumbiram de trazer. Seja bem-vindo. Muito obrigado, acadêmico Mar da Rosa Santos, que exprimiu naturalmente nessa brilhante exposição o pensamento dos seus confrades que abrilhantam esta solenidade. Tenho o prazer de convidar o acadêmico Maurício Yunis Ibrahim para que o mesmo pronuncie seu discurso de posse. Excelentíssimo senhor, ex-presidente da Academia Nacional de Medicina, presidindo essa sessão, acadêmico Pietro Novellino. Excelentíssimo acadêmico emérito Sérgio Augusto Pereira Novis.
senhoras e senhores acadêmicos, demais autoridades da mesa, queridos professores, alunos, colegas, amigos e familiares, senhoras e senhores. Nessa inesquecível noite, repleta de júbilo e alegria, tenho a honra de receber tão elevado galardão ao ser acolhido nesta egrégia casa para ocupar a cadeira número 2 da secção de Medicina patronímica Miguel da Silva Pereira, vaga com a emerência do ilustre acadêmico Sérgio Augusto Pereira Novis. Tenho ciência da honra a mim conferida pela generosidade desta distinta bancada acadêmica que me tornou um de seus confrades. Soberanamente, são os senhores acadêmicos os responsáveis por esse evento, que me confunde e me lisonjeia. Nesse templo sagrado de Hipócrates, sinto-me pequeno, insignificante, ante a grandeza da mais antiga instituição acadêmica do país, a Academia Imperial de Medicina, que desde 1829 recebe seletivamente notáveis e destacados expoentes da medicina brasileira. Nos últimos 189 anos, inúmeros médicos a almejaram. Muitos nela pleitearam e poucos concretizaram um sonho que hoje realizo de serem incorporados a esse supremo sodalício. Certeza há de que esta é excepcional conquista. Certeza maior é de que não cheguei aqui tão distante sozinho, senão após percorrer longo e árduo caminho que, para minha felicidade, foi partilhado com nobres companhias. Caminho não significa apenas por onde passamos, mas também onde ocorreram os nossos encontros. Dessa arte, o reconhecimento da minha trajetória profissional não deve ser a mim creditado, mas aos personagens que tive o privilégio de encontrar e reencontrar. Trata-se, portanto, de mais uma das múltiplas conspirações do universo. É na renovação dos seus quadros que a Academia assegura a sua perenidade. Novos membros são empossados na qualidade de guardiões da memória. Dentre os preceitos acadêmicos está o testemunho da história, que compõe os alicerces da imortalidade. O primeiro ato do novel acadêmico deve ser o reviver a memória nesta casa. Dos encontros à academia. Os caminhos dessa quase bicentenária academia germinaram a partir de um encontro fecundo. Aos 28 dias do mês de maio de 1829, na casa de Dr. José Francisco Sigô, situado na Rua do Rosário, 185, encontraram-se reunidos às 7 horas da noite os doutores José Francisco Sigô, Joaquim Cândido Soares de Meirelles, João Maurício Febvre, José Martins da Cruz Jobim e Luiz Vicente de Simoni, na primeira sessão preparatória para a criação da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, ficando Sigô encarregado de formular a proposta do Estatuto do futuro Ateneu. Outros médicos foram incorporados e 17 os seus membros natos. A sessão inaugural de instalação, prevista para 27 de junho, foi adiada para o dia 30. Na ausência de Sigô, por motivos de saúde, os trabalhos foram conduzidos por Meirelles, que se tornou o primeiro presidente, e nos dizeres iniciais do Estatuto original, lê-se, aspas, institui-se para se ocupar de todos os objetos que podem contribuir para os progressos dos diferentes ramos da arte de curar. Nesta mesma ocasião, foi redigida uma petição à Sua Majestade Imperial, Dom Pedro I, visando obter a imperial aprovação, uma demanda que foi plenamente atendida. O Estatuto original já previa membros titulares, honorários e correspondentes. O número de titulares era limitado em 25, que integravam 4 comissões permanentes: a de vacina, de consultações gratuitas, de doenças reinantes e de salubridade geral. Também previa textualmente que 1 ou 2 vezes por mês a sociedade daria consultas gratuitas aos pobres. Desde então, reuniões semanais foram religiosamente realizadas e um crescente número de vagas criado, atingindo a centena, sendo 40 da seção de clínica, 40 da seção cirúrgica e 20 da seção de ciências aplicadas. Foi na reunião ordinária de 12 de junho de 1830 que foram instituídos os prêmios para trabalhos científicos que desde 1831 são anualmente oferecidos em concursos. Pelo decreto de 8 de maio de 1835, a sociedade foi convertida em Academia Imperial de Medicina e, com a chegada da República, passou a ser denominada Academia Nacional de Medicina. Senhoras e senhores, confortam-me as graciosas hortênsias que ornamentam esse ambiente, pois simbolizam o princípio do meu caminho.
Petrópolis, cidade de Pedro, Pedro é pedra, no meio do caminho havia vários Pedros. Em 1822, Dom Pedro I adquiriu a fazenda do Córrego Seco e Dom Pedro II, em decreto de 1843, lá determinou a construção da sua residência de verão, criando Petrópolis. O imperador era poliglota, entusiasmado com a ciência de sua época, frequentava as exposições científicas, se correspondia com grandes cientistas do século XIX, era membro da Academia de Ciências de Paris e assiduamente participava das sessões da Academia Imperial de Medicina, onde tinha uma cadeira exclusiva, hoje acervo do Museu da Academia, e se encontra exposta no salão principal. 6 foram os acadêmicos, nascidos na cidade de Pedro, que me antecederam nessa casa. Em reverência às suas memórias, venho relembrar Lafayette Pereira, Edgar Magalhães Gomes, que presidiu a Academia entre 1975 e 1977, Rubens Carlos Maial, Donato D'Angelo, Jorge Soares Gouveia, Antônio Cardoso Pontes, patrono da cadeira número 70 e membro titular da cadeira 88. Associo-me hoje aos meus conterrâneos ao ocupar a cadeira número 2, cuja patronímica é Miguel da Silva Pereira. Miguel da Silva Pereira nasceu em São José do Barreiro, no estado de São Paulo, no dia 2 de julho de 1871. Doutorou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1896, foi eleito membro titular em 30 de dezembro de 1897, apresentando a memória intitulada Anemia Tropical. Foi presidente da Academia entre 1910 e 1911 e, em caráter excepcional, criou a cadeira número 101, para permitir o ingresso do grande cientista Carlos Chagas. Nesse episódio, disse então o ilustre presidente, aspas, para casos excepcionais, soluções excepcionais, fecha aspas. Foi sanitarista e professor, deu início à maior campanha de saneamento do Brasil. Para citar algumas passagens de sua vida polimorfa e apaixonante, a sua frase, aspas, o Brasil é um vasto hospital, pronunciada no discurso feito em homenagem a Luís de Castro, apregoando, aspas, vivemos tristemente em um país triste, fecha aspas. Causou grande impacto na época, despertando os governantes para a criação de uma nova política de saúde pública. Foi propagador das qualidades do clima das atuais cidades de Miguel Pereira e Patida Alferes e da criação de sanatórios para o tratamento de doentes com tuberculose. Em 1955, o município de Vassouras, no estado do Rio de Janeiro, desmembrou o distrito de Estiva, batizando a nova cidade de Miguel Pereira em sua homenagem. A cadeira número 2, pelo século XX, o primeiro ocupante foi Joaquim Moreira da Fonseca, nascido no Rio de Janeiro em 21 de julho de 1886. Figura imponente e elegante, doutorou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1910. Discípulo fiel de Miguel Couto, tendo a bondade como uma das suas características, foi empossado em 16 de outubro de 1919 com a memória insuficiência suprarrenal na gripe. Ocupou vários cargos de diretoria, tendo sido vice-presidente entre 38 e 42 e presidente entre 1942 e 1943. Livre docente pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e professor catedrático de doenças tropicais e infecto-contagiosa da mesma faculdade, recebeu o Prêmio Alvarenga de 1914, a Medalha Carlos Chagas, do Mérito Nacional e Ordem do Mérito Médico, grande oficial, entre outros. Passou a emérito em 1945 e faleceu em 1970. O sucessor, o acadêmico Hamilton de Lacerda Nogueira, foi empossado em 14 de novembro de 1946. Nascido em Campos, no Rio de Janeiro, no dia 14 de janeiro de 1897, formou-se em 1918 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1922, ajudou a fundar e tornou-se vice-presidente do Centro Dom Vital, associação civil ligada à Igreja Católica para o estudo e discussão e o apostolado. Promoveu conferências sobre teologia e filosofia. Até a fundação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1941, o Centro Dom Vital foi o principal núcleo intelectual do catolicismo brasileiro. Foi diretor do Hospital Pedro II, subinspetor sanitário do Departamento Nacional de Saúde Pública e, em 1929, livre docente, lecionou em diversas faculdades, sendo que em 1943 tornou-se catedrático da Faculdade Nacional de Medicina. Homem de intensa atividade política, foi senador pelo Distrito Federal na Assembleia Nacional Constituinte, participando da campanha de resistência democrática liderada pelo jurista Heráclito Sobral Pinto.
Exerceu mandatos de deputado federal, embalado pelo seu lema, aspas, só é digno da democracia quem corre o risco da democracia. Em 1955, assumiu a direção da Escola de Medicina e Cirurgia, onde permaneceu até 1957. Poliglota, aos 60 anos, começou a estudar hebraico, chinês e dinamarquês, dedicando-se ainda à pintura. Manteve atividade intelectual constante, publicando vários livros, dentre eles Doutrina da Ordem, Freud e a Renovação Psicológica, Ensaios de Biologia, Reflexões sobre a Mortalidade Infantil no Rio de Janeiro e Biotipologia Medieval. Faleceu no outono de 1981. Os acadêmicos Hamilton Nogueira e Paulo Filho trabalharam juntos para que Milton Fontes Magarão viesse a se candidatar para a academia. O primeiro solicitou sua passagem para emérito e o segundo para vencer a modéstia do futuro candidato. Nascido em 8 de março de 1903 em Itaporanga, Sergipe, graduou-se pela Faculdade Nacional de Medicina em janeiro de 1929 e especializou-se em bacteriologia no Instituto Pasteur, em Paris, em 1935. No dia 7 de outubro de 1977, aos 74 anos, tomou posse nessa casa, onde apresentou memória intitulada O Complexo Mycobacterium Tuberculoses, Características Comuns e Diferenciais. Em seu discurso de posse, confirmava as virtudes impolutas, assim se expressando. Aspas. Tenho a sensação de ter começado a existir como alguém que tivesse passado por debaixo de um pano de um circo armado sobre a terra. E imaginei que dele sair da mesma maneira por que entrei, discreto, não percebido, como todos os seres sem marcas especiais. E eis que, ao tentar me preparar para sair, ingresso por mãos amigas no deslumbramento de um templo em festas. Fecha aspas. Com uma vida científica dedicada à pesquisa no campo da tuberculose, exerceu atividades médicas, administrativas e o magistério. Em 1940, quando Clementino Fraga era secretário de Saúde, recebeu a chefia do Laboratório Central de Tuberculose e o dirigiu por mais de 40 anos. O rigor e a qualidade de seus trabalhos transformaram o laboratório em polo de irradiação de conhecimentos especializados e, por delegação da Organização Mundial de Saúde, tornou-se centro de referência internacional no assunto. Ali se identificaram diferentes estirpes de Mycobacterium tuberculoses, efetuaram-se os primeiros testes de resistência microbacteriana e verificou-se a existência das chamadas bactérias atípicas. Presidiu a Fundação Ataulfo de Paiva, única instituição a produzir BCG no Brasil, e a pioneira no seu processo de liofilização. A Fundação desenvolvia no seu centro de pesquisa programas avançados de estudos imunológicos, onde participavam expoentes como Oliveira Lima, Lúcio Galvão, Hélio Pova e outros. Milton Magarão foi um católico especial. Tinha fé vigorosa, mas o seu temperamento tímido não lhe permitia o franco apostolado. Era um dos que creia na conquista pelo exemplo. Seu espírito sensível aproximou-o das artes e da poesia, um poeta bissexto e grande amante da música. Procurei o professor Magarão pela primeira vez em 1982. Eu, residente recém-formado e interessado em estudar tuberculose urinária. Ele, com toda simplicidade, não exibia ser uma das maiores autoridades mundiais no assunto. Para minha aventura, as visitas se intensificaram e tornaram-se compromissos semanais na Fundação, onde assisti o nascimento das bases terapêuticas da imunoterapia de tumores. Desde então, passei a reverenciar a medicina invisível, a investigação microscópica e as interações biológicas entre os macros e os micro-organismos, guardando os exemplos de distinção, respeito, cortesia e sabedoria que transbordavam daquela doce criatura. Enquanto com o professor Magarão só fez florescer o meu caminho. E se a vida é um reino de coincidências, foi pelas mãos do professor Magarão que eu entrei pela primeira vez nessa academia, para assistir à sessão semanal. Tive a honra de tê-lo como fiador da minha reputação em uma carta de apresentação ao acadêmico professor Omar da Rosa Santos, quando concorri para a residência no Hospital do Andaraí. Emocionado, reverencio a memória desse querido mestre, saudando seus familiares. Lembro-me, como se fosse hoje, que há 36 anos, nesse mesmo salão, ao apresentar-me a esta casa, o saudoso acadêmico apontou-me o caminho, quando nem em devaneios eu imaginaria ser um dia dos seus sucessores. Na cadeira número 2. Em H e a Ciência, Nietzsche nos remete, aspas, não se mensura a grandeza de um homem apenas pelas obras de sua vida,
mas notadamente pela vida de suas obras, progredindo na inteligência e no coração dos semelhantes. Fecha aspas. Senhoras e senhores, em meio às circunvoluções acadêmicas, fui de certo contemplado pelo destino, ao celebrar esse momento único e solene na presença do meu antecessor, o acadêmico Sérgio Augusto Pereira Novis, a quem especialmente reverencio, empenhando minhas profundas homenagens. Nascido em 16 de maio de 1940, no Rio de Janeiro, tomou posse nessa casa em 23 de junho de 1987. Graduado em Medicina em 1963 pela Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, o acadêmico Novis é homem imponente, devoto da medicina, advogado apaixonado pelas suas causas, ungido com o dom da oratória e da eloquência, um excepcional didata que fez escola de neurologia no Brasil. Era predestinado à academia, como descendente de uma família tradicional e que há 8 gerações formam seletos discípulos de Asclépio. No século XIX, seu bisavô paterno, Dr. Augusto Novis, foi um notável médico da Armada Nacional, que serviu na base naval de Ladário, em Mato Grosso. Seu avô, professor Aristides Novis, nascido em 1885, foi diretor da Faculdade de Medicina da Bahia e membro honorário desta academia. Após graduar-se destacadamente, em 1907, foi laureado com uma viagem de estudos a Paris, onde, em 1910, nasceu o Dr. Aloísio Augusto Novis, que também foi membro honorário dessa casa. O Dr. Aloísio chegou ao Rio de Janeiro em 1933, onde se casou com Dona Francisca. São eles os venerados pais do acadêmico Sérgio Novis. Momento de singular emoção, Aloísio Novis viveu nesta academia, quando, neste mesmo salão, teve a oportunidade de entregar orgulhosamente o diploma acadêmico a seu filho, que ocupava a cadeira número 2. O bisavô materno do acadêmico Sérgio Novis, o médico baiano Manuel Vitorino Pereira, graduou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da Bahia em 1876, como um dos mais notáveis de seu tempo. Além de cirurgia, fez carreira política como presidente do Estado da Bahia, senador federal, vice-presidente do Brasil, assumindo a presidência interina entre 1896 e 1897, quando Prudente de Moraes afastou-se por motivos de saúde. Durante a interinidade, transferiu a sede do governo do Palácio de Itamaraty para o Palácio do Catete. E o acadêmico Vitorino Pereira é patrono da cadeira número 19, atualmente ocupada pelo acadêmico Natalino Salgado Filho. O acadêmico Sérgio Novis é livre-docente, professor titular de Neurologia emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo sido professor titular de Neurologia da Escola de Medicina Souza Marques e da Escola Médica de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. O professor Novis se orgulha de ter cursado a medicina no tempo dos catedráticos, tempo em que era dado ao aluno a oportunidade de fixar-se em um modelo de mestre. Com essa convicção, ele próprio se tornou um paradigma de professor e um mestre exemplar para os seus alunos. Assistiu à sua primeira anamnese em uma consulta do acadêmico Deolindo Couto à sua saudosa avó, Dona Isolina. Desde então, vislumbrou trabalhar com aquele mestre e segui-lo participando da sua escola. Ainda estudante, entrou para o Instituto de Neurologia da Universidade do Brasil, conhecido como a Casa de Deolindo Couto, e relembra com frequência aos seus alunos as palavras do mestre. Aspas. Diagnóstico se faz com as hipóteses prováveis e não com as hipóteses possíveis. Fecha aspas. O acadêmico Novis participou da criação do Serviço de Neurologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto e Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, dirigiu o Serviço de Neurologia da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, sucedendo o saudoso Bernardo Couto, e dirige o Serviço de Neurologia da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, onde seus alunos o homenagearam com uma placa transcrita com os seus ensinamentos práticos. Aspas. Saber o certo e fazer o possível. Fecha aspas. Ao longo de toda essa trajetória, o acadêmico Novis teve a felicidade de ter ao seu lado a sua amada esposa, a senhora Marta Maria, advogada e distinta descendente do barão do Rio Bonito. O casal tem 3 filhos, Ana Luísa Novis, psicóloga e escritora, Sérgio Novis Filho, brilhante economista, e Ricardo Novis, médico neurologista, especialidade também exercida por sua esposa, doutora Xênia Novis. A extraordinária estirpe de neurologistas se completa com o neto Luiz Eduardo, da 8ª geração de médicos, e parece que já tem um bisneto Guilherme na promessa para a neurologia da próxima geração.
Ofereço minhas cordiais saudações aos familiares do professor Novis que estão aqui presentes. Senhoras e senhores, há 31 anos, essa academia se enriquece com o brilho do acadêmico Sérgio Novis, que assiduamente ilumina esse plenário, reluzindo como fazem as raras estrelas de maior grandeza. No reino das coincidências, a emerência do acadêmico Novis ocorreu em 20 de outubro de 2016, data do meu aniversário. Estar aqui para sucedê-lo foi um presente conspiratório do universo. O universo também tem seus caminhos. Para citar Dumont, aspas, nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei de que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, fecha aspas. Em meu caminho, várias pedras. Em meu caminho, vários Pedros. Para Gibran Khalil Gibran, no Jardim do Profeta, aspas, tu e a pedra não sois senão um só. A única diferença está no ritmo das pulsações do coração. Teu coração bate um pouco mais rapidamente. Fecha aspas. São exatamente os encontros e reencontros com almas generosas que prevaleceram no meu caminho, pelo reino das coincidências. Vejo que, para minha imensa alegria, muitas delas estão presentes nessas cerimônias. Outras não puderam comparecer e podem acompanhar pela internet, um recurso que não nos surpreende, mas, por certo, causaria espécie a Sigor e a seus confrades. Naturalmente, aquelas que nos deixaram em vida não serão vistas aqui. Entretanto, se em algum momento futuro chegar a notícia de que esta cerimônia, por conexões até agora desconhecidas, foi também transmitida para um auditório remoto, localizado em outra dimensão, confesso que não me surpreenderia. Na primeira fila estaria meu pai, Jamil Boutros Ibrahim. Boutros em árabe quer dizer Pedro, como também é Pedro, meu avô. Assistindo, ladeado por minha avó Maria, meus avós Juliana e Jorge Unes, irmãos a pequenina Angélica e José Paulo Salim, meus sogros Neuza e Amanda Staib, meus tios Paulo Rudinei, Alvina, Jorge, José Name, primos Felipe Name, Ricardo e Jorge Nora e muitos amigos. Dentre eles, Jorge Canha, François Morel e os acadêmicos Milton Fontes Magarão e Nestor Chor. Ainda que esse exercício de ficção possa causar sobressalto para muitos, considerando que a experiência humana encerra o conflito entre finitude e infinitude, duas licenças retóricas me assentaram a praticá-lo. A primeira, uma licença literária, concedida por Júlio Verne, cuja mente criativa foi capaz de prever avanços tecnológicos com mais de um século de antecedência, como submarinos, as viagens aéreas, as espaçonaves e até mesmo a internet, com seu fonotelefoto. Ao afirmar, aspas, tudo que um homem é capaz de imaginar, outros serão capazes de realizar, fecha aspas. A segunda é uma licença filosófica, baseada na fé e na imortalidade da alma, presente nos milenares pensamentos cristãos e na doutrina de Santo Agostinho, para quem, aspas, é preciso compreender para crer e crer para compreender, fecha aspas. Ambos os autores, em suas épocas, postularam amparados em formas de energia. Primeiro, a energia elétrica, que visionariamente Júlio Verne considerou. O segundo, argumenta com a força suprema da alma, que é a energia do amor. Sem a força poderosa do amor, energizada pela família, na amizade, nos professores, no trabalho e na natureza, eu não estaria vivendo esse momento solene. Aspas. Amor meus, pondos meus. Senhoras e senhores acadêmicos, ao entrar nesse recinto, egrégio cenáculo a que chego para receber de vossa generosidade o prêmio máximo de minha carreira de médico, regresso irresistivelmente ao passado e sinto-me em débito com tantos que impulsionaram-me até este altar. A comissão de introdução. Muito honrado estou por ter sido conduzido a este salão pela douta comissão de introdução, constituída pelo acadêmico Adolfo Reures, médico de corpo e alma, acadêmico Aderbal Magno Caminada Sabrá, um mestre na cidade de Pedro, seus pais foram padrinhos de casamento dos meus. Acadêmico Carlos Alberto Mandarim de Lacerda, amigo e sereno. Acadêmico Manassés Claudino Fonteles, investigador consagrado. Acadêmico José Carlos do Vale, grande maestro na secção de medicina. E acadêmico José Luiz Gomes do Amaral, nobre, presidente
da Associação Médica Mundial. Em seus nomes, eu manifesto meus profundos agradecimentos que se estendem à bancada acadêmica e rogo à acadêmica médica Léa Camilo Cola, que aqui não está presente, que transmita às senhoras acadêmicas todo o meu apreço. Ao presidente da academia, acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, que também teve um imprevisto, não pôde estar presente, que com a sua odisseia pessoal conquistou uma das belas flores de Petrópolis, que é a sua amada esposa Miriam, meus agradecimentos pelas orientações e condução dos processos eleitorais na minha candidatura. Agradecimentos à família. A minha querida mãe, Georgette, que me deu a vida, e com ela ensinamentos de amor, de amizade, respeito, dignidade, perseverança, autoestima, fé e religiosidade, entre outros. Ensinou-me o amor pelos livros e a olhar longe no horizonte, herdado do meu avô, Jorge Unes, um verdadeiro cedro que trocou as montanhas libanesas pelo Brasil. Mamãe, muito obrigado. Ao meu querido pai em memória, homem de uma simplicidade complexa, síntese de amor à família e ao seu semelhante. Quando chegou ao Brasil, no aprendizado do idioma, confabulava com seu primeiro amigo, chamado Augustinho. Aspas. Não deve ser tão simples um idioma em que você bota a calça e calça a bota. Fecha aspas. Nasceu no dia de Santo Agostinho, praticava a fé maronita e vida franciscana, uma verdadeira confissão. Papai, que falta você nos faz. A minha amada esposa Pauline, pedra preciosa do meu caminho, companheira de todas as horas, sol de todos os dias, sonho de todas as noites, mãe dedicada, cúmplice dos meus passos e razão das flores do nosso jardim. Juntos, mais do que frutos, somos sementes de amor. Aos meus queridos filhos, Pedro, matemático, com o nome do meu avô, Maurício, que abraçou a medicina, e Felipe, engenheiro mecânico como a mãe, para vocês, com muito carinho, eu dedico essa cerimônia. Minhas queridas irmãs, Samira, psicóloga devotada, Soraya, pedagoga exemplar, e Suzete, fonoaudióloga consagrada a projetos sociais. Obrigado por tudo que passamos, por tudo que somos, por tudo que dividimos, sempre e juntos. Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia eu vou construir um castelo, a exemplo de Fernando Pessoa. Aos antigos e recentes amigos, meus amigos de infância e adolescência, com quem compartilhei sonhos e travessuras, por intermédio do magnífico reitor acadêmico Rui Garcia Marques, impossibilitado também de estar presente, cujo respeito, correção e amizade permeiam nossa longa convivência, agradeço a todos os colegas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aos colegas da turma de 1981 da Faculdade de Medicina de Petrópolis e aos seus ilustres dirigentes, bem como da Université Pierre-Marie Curie e da Escola Médica de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ao corpo docente da Escola de Medicina de Cirurgia, Unirio, da Escola Paulista de Medicina e dos demais centros de ensino que frequentei. Aos bons amigos do Hospital Universitário Pedro Ernesto, do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, do Collège de France, da Universidade Federal Fluminense, da Fiocruz, que comigo caminharam nas atividades de pesquisa. Aos ilustres confrades da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação e da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, pelos cordiais acolhimentos, em especial ao meu patrono, acadêmico Meyer Gorfinkel. Aos colegas da Sociedade Brasileira de Nefrologia e suas regionais, da Sociedade Latino-Americana de Nefrologia e Hipertensão, da Sociedade Internacional de Nefrologia e da Câmara Técnica do Conselho Regional de Medicina. Ao conterrâneo e amigo Paulo Roberto Faraco, pela amizade, pelos nossos sonhos, pela nossa realidade. Aos funcionários e amigos da Renale, aos meus professores, aos meus estimados alunos. A todos meus sinceros agradecimentos. Foi para mim um grande enriquecimento tê-los encontrado nessa minha trajetória. No caminho havia pedras angulares. O professor Mauro Velho de Castro Faria, professor titular de Biologia Celular da UERJ, que infelizmente também não pode estar presente, com quem compartilhei parceria de pesquisa e uma sólida amizade. A mente brilhante e generosa de Mauro Velho embalou por mais de 30 anos as ideias surgidas das questões clínicas enviadas diretamente para a bancada. Invariavelmente, as respostas encontradas nos empolgavam porque elas nada mais eram do que novos elementos para novas perguntas que motivavam todo o nosso grupo de pesquisa. Juntos, contribuímos para a medicina, descrevendo os mecanismos fisiopatológicos da leptospirose. Mauro é um homem de admirável simplicidade. Ao professor François Morel, em memória, que me recebeu para doutorado no Collège de France, em 1991, sob a orientação de Alain Doucet,
outro mestre e amigo. O professor Morel era um curioso apaixonado, generoso, compartilhava voluntariamente sua experiência, aberto às culturas estrangeiras, antecipou a abertura da Europa, acolhendo tanto no seu laboratório como na sua casa cientistas cuja mobilidade era restringida pela cortina de ferro. Era um privilégio trabalhar com ele, que nos fascinava com a sua perspicácia, sua simplicidade, seu entusiasmo e sua curiosidade científica, e também era capaz de aprender com os outros, porque estava sempre atento a eles. Além da ciência, conversava sobre arte, filosofia, sociedade, cultivo de orquídeas e sua coleção de borboletas, outro tema sobre o qual era uma autoridade no assunto. Foi o pioneiro na utilização de radioisótopos em biologia, desenvolveu o conceito e o método do equilíbrio isotópico que deu origem à medicina nuclear. Em 1948, chegou ao colégio e o professor Curie acabaram de sintetizar diiodo-tironina, a primeira molécula radiomarcada com atividade biológica. Os prêmios Nobel Irene Curie e Frédéric Joliot descobriram a radioatividade artificial e produziram elementos radioativos. Com eles, o professor Morel utilizou pioneiramente radioisótopos em biologia, estudando o hormônio tiroidiano. Em seguida, desenvolveu o sódio radioativo para estudar manuseio renal do íon, quando a espectrofotometria ainda não estava disponível. E assim fez com outros radioisótopos sucessivamente. Membro da Academia de Ciências Francesa, inspirou gerações que o admiraram como modelo. Era também um homem simples e de grande generosidade. Encontrando a pedra filosofal, lápis filosóforum. A emoção transborda em minha alma pela generosidade do acadêmico Omar da Rosa Santos, ao receber-me com sua oratória na Academia Nacional de Medicina. Asseguro que esta distinção já está guardada a 7 chaves no meu coração, onde ela eternamente viverá. Em janeiro de 1983, iniciei minha formação nefrológica no Hospital do Andaraí, buscando conhecimento técnico profissional com o professor Omar. Na época, aquele era um dos cenários de ouro da prática da medicina do Rio de Janeiro, um hospital pioneiro com unidades de especialidade, como centro de hemorragia digestiva, tratamento intensivo, tratamento de queimados, e um serviço de nefrologia que interagia com todos eles. A presença do professor Omar era o que mais nos embalava, inclusive aos domingos. O espírito de treinamento em serviço era semelhante ao descrito por Goethe em Poesia e Verdade. Aspas. O homem que não é posto à prova não se instrui. Fecha aspas. Aquele que foi um celeiro da especialidade durante vários anos tinha integração direta com a 7ª Enfermaria do Hospital Geoffrey Guine, da Escola de Medicina e Cirurgia, palco maior das atividades do querido professor. Felizardos fomos todos os que convivemos nesse período. Encontrei muito mais do que procurei. Mestre, mentor e amigo, a pedra filosofal, capaz de transformar elementos rudimentares em metais nobres. A simplicidade, aliada aos ensinamentos e à convivência com o professor Omar, me despertaram para questões humanísticas, éticas, profissionais, além da relevância da investigação clínica, reunindo experimento e observação como ferramentas para o conhecimento, me remetendo a Claude Bernard. Portanto, não foi obra do acaso que, anos depois, o professor Omar foi a Paris e, além de assistirmos balé no Opéra por nossas esposas, me visitou no templo de Claude Bernard, o Collège de France. Se o professor Magarão, como já mencionei, apontou-me o caminho para essa academia, foi o professor Omar, quem esteve lado a lado por 35 anos, acompanhando-me na caminhada por terrenos acidentados. Fixou-me o horizonte, amparou-me nas turbulências, sustentou-me nas quedas, impulsionou-me nos aclives, lamentou as desventuras e celebrou as conquistas. Sou, pois, um privilegiado pelo destino com a generosidade deste querido mestre. Entretanto, ao constatar a mesma sorte ao seu lado, desses fenômenos me pareceram ser apenas uma questão de gênero. Desculpa. Ao constatar a mesma sorte de outros colegas que também tiveram essa mesma sorte ao seu lado, a questão me pareceu apenas uma questão de gênero. Omar é amar. Percebi que a generosidade extrema manifestada do professor Omar da Rosa Santos também se revelava aleatoriamente nos personagens que tive felicidade de encontrar pelo caminho. E se essa for uma questão genética, trata-se certamente de um gene da alma, que eu arriscaria dizer seria como a do professor Omar da Rosa, um gene
Rosa. Uma mensagem aos jovens médicos. Em 1956, o acadêmico Hamilton Nogueira, em um dos meus predecessores, assim saudou o acadêmico Fioravante de Piero em sua posse. Aspas. Aprendeste a considerar mais o doente do que a doença. Tivestes a intuição de que o exercício da medicina ultrapassa as fronteiras da patologia e da terapêutica e que ele se realiza em toda a plenitude quando o médico se defronta com uma pessoa, com uma criatura que lhe é igual perante a morte e perante a Deus. Quando estabelece uma equação entre a própria alma e a alma do doente. Fecha aspas. E completou, aspas, se a nossa profissão não é superior a qualquer outra, ela é diferente, pela nobreza do ser a que ela se destina. Fecha aspas. Com essas mesmas palavras, eu me dirijo aos estudantes e aos jovens médicos. Nos tempos do biologismo materialista em que vivemos, assistimos tendência à monopolização do pensamento, prenúncio de esterilidade nas futuras gerações. A essência do homem é pensar, como concluiu Descartes, e o pensamento é, antes de tudo, a chave para a liberdade. O monopólio do pensamento culmina na monotonização do mundo. Como descreveu Stefan Zweig, aspas, tudo se torna mais uniforme nas manifestações da vida exterior. Tudo se nivela de acordo com um esquema cultural homogêneo. Fecha aspas. O extraordinário desenvolvimento da cibernética reúne e acumula uma infinidade de dados oferecidos às potentes máquinas que, através de algoritmos em cascata, pretendem simular e substituir o pensamento humano pela inteligência artificial. Na Academia de Platão, o lema era, aspas, não entre aqui os que não forem geômetras, fecha aspas. Séculos depois, Descartes contribuiu definitivamente para o desenvolvimento das ciências no discurso do método, propondo unificar todo o conhecimento humano por meio da razão. Representar uma curva geométrica por uma equação algébrica. Desde então, geometria e álgebra não eram mais dois ramos separados da matemática, mas sim duas representações das diferentes verdades, das mesmas verdades. Em nossos dias, a matemática representa a mais poderosa ferramenta aplicada à prática médica. Apregou-a para a medicina no século XXI, como foi o microscópio para o século XIX. A matematização sistemática está presente em praticamente tudo. Entretanto, se o simples emprego inadequado de estatística elementar é capaz de produzir efeitos catastróficos sobre os pacientes, o desenvolvimento de sofisticadas redes complexas representa um caminho com potencial de efeitos incalculáveis. A medicina não faz parte das ciências exatas e, portanto, nela não se observa sempre a precisão. A precisão decorre do domínio de todas as variáveis de um processo e a singularidade dos indivíduos e suas sinfonias biológicas atuam como variáveis incontroláveis de diferenciação, impedindo a repetição padronizada em defesa da própria espécie. É desta forma que as mesmas doenças se manifestam de forma diferente em diferentes indivíduos. Assim, mais do que doenças, os médicos devem se ocupar a cada um dos seus doentes e de suas peculiaridades. As redes complexas definem pontos de interação e, a partir deles, desenham vias ou caminhos, determinando grupos, subgrupos e inter-relações funcionais, buscando o domínio dos sistemas regulatórios. Com o uso da informática, a estratégia permitirá avanços significativos na compreensão de muitos fenômenos biológicos, mas não será suficiente para substituir o médico na arte de curar. Na vida real, como no exercício da medicina, as pessoas não são unidas por pontos, mas por laços. E talvez seja o único caso em que os laços sejam verdadeiramente mais fortes do que os pontos. Nos múltiplos caminhos da vida, os pontos são passageiros e os laços duradouros, por vezes eternos, sendo a capacidade de desenvolvê-los uma maneira que permite mesmo distinguir entre os seres humanos. Toda a força dos enlaces se deve ao fato de que os laços não contemplam apenas os corpos, mas contemplam as almas. As palavras de há 6 décadas atrás de Hamilton Nogueira transmitem pensamentos filosóficos milenares que enfatizam o poder dos laços entre médicos e pacientes, destacando o essencial papel do humanismo na prática médica. A complexidade das redes e das relações pode parecer um estágio mais avançado da humanidade, mas eu prefiro pensar como Gibran, para quem, aspas, a simplicidade é o degrau mais elevado da sabedoria, fecha aspas. Senhoras e senhores, a primavera, que a cada ano nos traz luz, flores, alegria e reacende os laços de amor,
trouxe-me também o júbilo e a honraria desta posse na Academia Nacional de Medicina. Ao finalizar, relembro versos simples, com que Ana Maria Machado abriu seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras. Aspas. À vida e a todos eu devo, por esta hora encantada. Não tenho como pagar por esta glória alcançada. Só me resta agradecer. Os olhos aos céus vou ver e a graças a Deus render. A todos, muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Maurício Yunes Ibrahim, pelo brilhantismo do seu pronunciamento, primeiro nesta casa. Convocado pelo presidente Jorge Alberto Costa e Silva, ontem às 21h30, agradeço a honra e o privilégio de mais uma vez presidir uma sessão nessa casa que é minha segunda casa, nossa segunda casa. Cumprimento as ilustres figuras que compõem esta mesa. Cumprimento os confrades Sérgio Novis e Ricardo Cruz, que representam aqui parte dos queridíssimos confrades que abrilhantam a bancada acadêmica. Cumprimentos especiais à família do nosso novo acadêmico, que evidentemente, alimentado com kibney, kafta, mishwer e outras iguarias, permitiram que ele, até o momento, tivesse essa figura evidentemente sedutora. Eu pensei o que devia falar nesse encerramento, que é uma tradição da nossa academia, e me perdoem, porque resolvi fazer uma pequena homenagem à nefrologia. Na história da nefrologia, é indispensável o nome de Richard Bright, um dos primeiros clínicos a relacionar, em 1827, a presença de proteinúria com a doença renal, e provavelmente o primeiro a fundar no Gay Hospital, em Londres, o protótipo de um serviço de nefrologia. Mas mesmo antes daquela data, já o engenho de investigadores, biólogos e fisiologistas ajudavam a salientar o papel do rim no contexto do meio interno. Por exemplo, o significado fisiopatológico da hipertensão não seria conhecido se o reverendo Stephen Hayes, em 1733, não tivesse feito os primeiros testes de medição da pressão arterial, ainda que a relação entre hipertensão e rim só tivesse vindo a ser estabelecida em 1871, num trabalho publicado por Ludwig Taube. O primeiro transplante renal da América Latina foi realizado em 1964 no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, dirigido pelo saudoso acadêmico e ex-presidente Aloysio de Salles Fonseca. Em 1967, a imunossupressão empregada no transplante constou de azotioprina e prednisona. Em alguns casos foram utilizadas pioneiramente no Brasil outras medidas imunossupressoras, como drenagem do ducto torácico e irradiação endolinfática com lipiodol radioativo. Neste mesmo ano, 1967, foi realizado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, o primeiro transplante renal com o doador
sendo cadáver no Brasil pela equipe do professor e meu amigo Áureo José Ticonello. Nos últimos 40 anos de história da nefrologia brasileira, houve um marcante desenvolvimento da competência didática, profissional e científica, além de qualidade e quantidade. O Dr. Aloysio da Costa e Silva, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia de 1974 a 1976, ressalta a evolução do conhecimento nefrológico ocorrido nas últimas décadas. Sobre a nefrologia no Brasil, ele observa que não conhece país estrangeiro que em apenas 30 anos tenha obtido tal desenvolvimento de uma especialidade. Quando esteve à frente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, o saudoso acadêmico Nestor Schor contou que iniciou suas atividades pela Secretaria da Regional de São Paulo, em meados dos anos 80. Ele assinalou que a entidade soube absorver o impacto transformador durante a década de 80. De uma sociedade primariamente científica, pioneira ao estimular a criação da especialidade para incorporar um componente sindical, visando desenvolver atividades de defesa profissional. Para nosso confrade acadêmico Miguel Riela, ter sido presidente da Sociedade Científica de sua especialidade foi uma honra. Segundo ele, teve a oportunidade de desenvolver uma série de importantes programas. Em sua gestão, foram desenvolvidos os programas de educação médica continuada, em parceria com as indústrias do setor. E, de acordo com Riela, outro programa implantado foi o de Bolsa de Estudos no exterior, que, no seu entender, foram projetos de sucesso para a sociedade. Atualmente, o acadêmico José Osmar Medina Pestana, nosso confrade, diretor do Hospital do Rim, um dos líderes mundiais do transplante renal, afirma que doar órgãos é a forma de contribuir com a sociedade após a morte. Cumpre citar ainda o acadêmico Natalino Salgado Filho, que em 1978 fundou o Serviço de Nefrologia do Estado do Maranhão. Segundo Flexer, no famoso relatório Flexer, o médico é um instrumento social. Se não existissem doenças, não existiriam doutores. E as doenças têm consequências que, de modo imediato, ultrapassam o indivíduo especificamente afetado, uma vez que a sociedade tem como objetivo proteger a si mesma contra a desnecessária programação de males ou de perigos. Meu queridíssimo acadêmico Maurício Yunes Ibrahim, o seu currículo foi minuciosamente exposto pelo brilhantismo do acadêmico Omar da Rosa Santos, seu mestre e seu condutor. Bem-vindo, acadêmico Maurício Yunes Ibrahim, a esta casa. Vossa Excelência certamente honrará não só a nefrologia, mas a medicina do nosso país. Eu queria agradecer às autoridades presentes, a todos que vieram a brilhantar esta festa de posse do acadêmico Maurício Yunes Ibrahim, e permaneçam, que os convidados permaneçam em seus lugares, e a comissão de honra vai conduzir o novel acadêmico Maurício Yunes Ibrahim ao salão para os cumprimentos.
e designo a comissão, composta pelos acadêmicos Adolfo Roires, Aderbal Sabrá, José Carlos do Vale, Manassés Claudino Fonteles, Carlos Alberto Manarim de Lacerda e José Luiz Gomes do Amaral, que conduzam o nosso Nobel Acadêmico para receber os cumprimentos no Salão Nobre.